Fala pessoal, hoje nós vamos abordar o tema arquivos, tá? Até o momento a gente tem trabalhado sempre com dados em memória, tá? Mas a gente sabe que na realidade você precisa armazenar dados de alguma forma, né? E a forma mais trivial é trabalhar com arquivos, tá? Então aqui nessa aula vocês vão aprender a processar arquivos de forma, né, bem simples no Python e basicamente como ler e como fazer leitura em arquivos texto, tá? Não vai muito a fundo em relação a outras possibilidades, banco de dados e tal, pelo menos nessa aula aqui, mas o foco é justamente esse, tá? Como eu já falei, né, a gente tem no computador, né, você tem os dispositivos de entrada e saída, como a gente já viu, né, temos a unidade de processamento, né, de central de processamento, temos a memória do computador, né, e temos a memória secundária, tá? Isso que a gente chama, né, a memória secundária que vocês já conhecem, né, que são opções como, por exemplo, HD, SSD, DVD e várias outras opções que existem por aí, tá? Então, nessa memória secundária, tá, é onde vocês armazenam os dados de forma persistente, ou seja, que entre o momento que você liga o computador, entra com dados, grava, desliga o computador, volta depois de um tempo para poder pegar os dados, eles vão estar armazenados na memória secundária, tá? A memória principal você vai utilizar apenas, né, enquanto o computador está funcionando, certo? É uma memória rápida, ok? Mas ela tem a característica de ser volátil, como a gente já viu. Então, se você desligar o computador, ela vai os dados que estão nela vão sumir, ok? Então, a gente, né, vocês tem um exemplo aí de um arquivo que a gente vai utilizar, que é este aqui que tem um link, tá? Esse link aí tem um arquivo que contém os dados de uma caixa, de uma mailbox, né, de uma caixa de correio eletrônico, certo? Que mostra várias mensagens aí que de repente você poderia precisar fazer uma análise desses dados, tá? E a gente vai trabalhar com alguns exemplos com base nisso. Então esse é o exemplo short, tá? É um exemplo curto, é um extrato do que tem no arquivo mbox.txt, tá? E se vocês quiserem baixar a versão completa, é só tirar esse traço short aqui, que vocês conseguem ver o arquivo completo, ok? Então, basicamente, ele tem os dados de um e-mail, né? Por exemplo, o from, tem a data do e-mail, para quem foi o e-mail, né? O assunto do e-mail e o conteúdo do e-mail. Então, tem várias outras coisas lá dentro, mas tudo relativo a trocas de mensagens entre pessoas, né? Que estão aí colocadas de uma forma pública, tá? Então, é um arquivo texto, ok? Então, o primeiro passo, né, o que vocês têm que aprender em um arquivo texto, para manipular arquivos texto, é como abrir um arquivo. E o Python oferece, tem a opção de você abrir o arquivo tanto para leitura como para escrita, tá? Então, o Python oferece a função para vocês chamada Open, que ela abre o arquivo, e aí você informa para ela qual é o arquivo, e tem a opção também de você dizer se você quer fazer leitura ou gravação, tá? E essa função open, ele retorna o que ele chama de manipulador de arquivo, tá? Ou file handler, tá? É algo semelhante a você ir lá no Word ou em um editor de texto tal, e clicar em arquivo, abrir, tá? Nesse momento, o editor de texto vai executar, na linguagem que ele foi implementado, uma rotina semelhante ao open, ok? Então, para você usar o open, a sintaxe dele, né, é você informar o nome e qual é o modo, se é leitura ou se é escrita, tá? Então o nome é o nome do arquivo, e aí você coloca o caminho para esse arquivo. E o handle é justamente uma variável que você vai usar, que vai ficar mantendo a referência para o arquivo já aberto, tá? A gente vai ver como é que manipula esse handle daqui a pouco. Então um exemplo concreto seria o nome da variável que eu dei, arc, open, e aí coloco aqui mbox.txt, que é uma string, seguida de outra string que é R, tá? String com R. R de leitura, né? Read. E mbox.txt é um arquivo que tem que estar no local onde você executou o programa, tá? Você poderia colocar o caminho completo se quiser, tá? Eu estou colocando aqui apenas o nome e ele vai procurar no diretório corrente, ou na pasta corrente. Se você quiser fazer a escrita, então você vai substituir esse R por um W, tá? Que seria write. Então você abre o arquivo para escrita, tá? E aí esse manipulador de arquivo, né, na verdade é um objeto que guarda a referência para o arquivo, não é o arquivo propriamente dito,
Tá? Então você vai ter que usar essa referência, passar ela para alguns comandos, de forma que você possa com ela processar o arquivo. Tá? Então com esse handle você pode, você faz processamento para abrir, para ler, para escrever, e pode fechar o arquivo com ela, tá? Então aqui está o arquivo, certo? Com o conteúdo dele. Você tem o handle, que é a forma como você se comunica aqui, né? Você acessa o arquivo. Bom, aí tem uma questão, é o seguinte: às vezes você informa o arquivo, mas esse arquivo não existe. Talvez porque o diretório que você rodou o programa não é aquele, ou o arquivo tem um nomezinho diferente, e aí você esqueceu uma letra, botou uma letra diferente e tal. E aí pode acontecer um erro, tá? Esse erro está reportado aqui, né, como exemplo, certo? Que é um file not found, tá? É um erro de arquivo não encontrado, ok? Então, como eu falei, você vai ter que, de alguma forma, pegar esse arquivo e fazer o processamento. E como é esse processamento? Vocês vão imaginar que esse arquivo ele é dividido em linhas, já que é um arquivo texto. Então você vai lendo linha por linha desse arquivo, tá? E fazendo o processamento que você precisa. A ideia é basicamente essa. Tá? Você pega o handle e com ele você tem acesso sequencialmente da primeira linha até a última linha do arquivo. Então o processamento é nesse sentido, de cima para baixo, do início até o fim do arquivo. Tá? Só que você tem que ficar atento pelo seguinte: apesar de você estar vendo esse conteúdo aqui, existe um caractere no final de cada linha, que é o que define justamente que a linha terminou, que é o que a gente chama de new line. Tá? Alguns chamam de barra N, né? O caractere barra N que quebra a linha, certo? Então esse caractere, em cada linha que termina, você vai ter um caractere invisível lá no seu arquivo. Então todo arquivo texto tem esse barra N aí, certo? No final de cada linha. Só que os editores não mostram esse caractere, tá? O caractere newline, né, só para a gente entender um pouquinho, né? Se você fizer, por exemplo, uma string aqui, ó, hello barra N world. Então nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai imprimir a string hello, certo? Com o barra N aqui, mas se você executar o comando print, certo? Se você simplesmente mostrar aqui como está, né, ele vai mostrar que existe o caractere barra N. Mas ao imprimir, ele vai pegar esse barra N e vai transformar em uma linha, certo? Então, esse exemplo aqui também só faz confirmar, né? Barra x, barra ny, quebra x de x numa linha, ele imprime y na linha seguinte, certo? E len de dados também mostra o quê? O comprimento, a quantos caracteres existe na string. Aí você pode dizer, mas tem três ou quatro. Tem três, né? Porque o barra n é um caractere, certo? É apenas um. Não é barra um caractere e n outro caractere, certo? O barra n é uma espécie de uma forma que você expressa um caractere específico que não existe representação gráfica, certo? Não tem uma representação gráfica para esse caractere barra n. Então por isso que quebrar de linha, por isso que se utiliza essa notação, ok? Então basicamente você, para processar o arquivo, você vai usar o handle, certo? Junto com o laço for. Muito simples. Então, do mesmo jeito que você acessa uma lista, se você abstrair que o arquivo é uma lista de strings, você vai conseguir fazer o acesso tranquilamente, certo? Então esse arquivo aqui, tá, você vai informar aqui, né, como uma sequência usada no laço for, e a cada iteração ele vai atribuir a essa variável linha a linha seguinte, né? Ou seja, a primeira linha, a segunda linha corresponde àquela iteração, certo? E aí você tem acesso a uma string que você manipula da forma como quiser, ok? Então essa é uma sequência ordenada do início até o fim do arquivo. Ele não pula duas linhas, não passa duas linhas para você de uma vez, certo? Ele passa linha por linha. Se tiver uma linha em branco, ele passa uma linha em branco. Mas lembre-se que uma linha branco é uma linha que contém apenas o caractere barra N, tá? É obrigatório. Toda linha tem que terminar com barra N. Então um exemplo bem trivial aí seria contar o número de linhas que tem um arquivo. Então você abre o arquivo com o open, tá? Tem o handle aqui, inicializa um contador com 0, certo? E em seguida eu navego aqui usando o for, tá? Então para cada linha o que é que eu vou executar? Um incremento do contador. Ele começa com 0 e é incrementado em 1 a cada iteração do laço,
certo? No final eu vou ter em conta o número de linhas que existem no arquivo, tá? Tem uma forma até mais simples de fazer isso, que seria pegar o comprimento do arquivo, né? Que daria o número de linhas aqui, né? Mas é só a título de exemplo mostrar a vocês que eu consigo iterar linha por linha no arquivo e ele está contando, ok? Então, se eu pegar esse arquivo maior, que eu falei que é o mbox.txt, não é o mbox short, ele tem 132.045 linhas, certo? Vocês podem fazer o teste com o mbox short, título de aprendizado aí, né? Bom, tem uma maneira que não é muito recomendável, assim, né, a depender do tamanho do arquivo, que é você usar a função read. Tá? O que é que essa função read faz? Ela lê o conteúdo completo do arquivo e joga em uma string. Tá? Nesse caso aqui, a string é chamada conteúdo. Então essa variável conteúdo guarda todo o conteúdo do arquivo em memória. Tá? Então isso aí, né, dependendo do tamanho do arquivo, além de, né, demorar, porque você tem que alocar esse espaço na memória, pode ser não exatamente o que você quer. Tá? Se você vai fazer o processamento linha por linha, essa alternativa ela gera um custo alto em termos de memória, tá? Porque você vai jogar tudo na memória. Mas cada caso é um caso, certo? É bom que vocês tenham ciência de que existe essa função e, dependendo da sua ação, você pode precisar, né, realmente dessa string gigantesca, né? Lembrando que nessa string você vai ter os caracteres barra-n lá no meio. É uma string grande e o barra-n está lá identificando onde é a quebra de cada linha, tá? Aqui tem o conteúdo, né? Como eu falei, né? Posso pegar o número de caracteres aqui do arquivo mbox short txt, tá? E eu posso manipular como uma string normal, tá? Aqui eu estou pegando o que? Os caracteres que vêm do início até o antecessor ao caractere na posição 20, ou seja, até o 19º caractere. Corrigindo, né? Do 0 até o 19. Então, até o 20º caractere da string. Ok? Então, o que vai sair é justamente essa string aqui. Ok? Se vocês olharem o arquivo no slide anterior, vocês vão perceber isso aí. Tá? Mas assim, uma coisa bastante comum que a gente faz em termos de arquivo texto é procurar alguma informação nele, né? Então, para isso, basta usar as funções que vocês já conhecem de strings, tá? Quem não viu ainda o vídeo de strings, procure, que vocês vão achar, certo? Tem muita coisa de como você tirar um pedaço da string, como particionar a string, como encontrar uma informação, e por aí vai, tá? Então, você usa basicamente o roteiro de usar um for, né? Passando aqui, né, como sequência o handle do arquivo e linha por linha fazendo um teste para verificar se aquela linha satisfaz uma determinada condição. Tá? Nesse caso aqui eu estou pegando um exemplo que seria a linha começar com from. Portanto, esse trechinho aí de programa, o que é que ele faz? Ele abre um arquivo e verifica quais são as linhas que começam com from, dois pontos. Se a linha satisfaz essa condição, ele imprime a linha na tela. Certo? Agora vejam o que acontece. Ao executar aquele programa, vão aparecer linhas em branco aqui, ó. Mas não mandei imprimir linha em branco. O que foi que aconteceu? Tá? É onde vem aquela questão. Vocês lembram que eu comentei que quando ele atribui a linha, ele inclui o caractere barra-n no final? Se você tem um caractere barra-n e você executa um print, o print ele quebra a linha. Então você tem a quebra de linha do print e a quebra de linha da própria string que já está lá embutida. Então por isso que acontece de você, né, quebrar duas vezes. Certo? E aí, como é que eu resolvo essa situação? A solução, uma possível solução, né, já que você tem esse caractere barra-n aqui, que já veio do arquivo, e esse outro caractere barra-n que é inserido pelo print, né, quando você executa o print, uma possível solução seria usar a função rstrip. O que é rstrip? É você tirar os caracteres que estão sobrando à direita, tá? Então à direita, ou seja, no final da string. Tá? Esses caracteres podem ser espaço em branco, pode ser quebra de linha, tá? Pode ser tab, e o rstrip vai remover para você, ok? Então, bem simples aí, né? Lembrando, para quem já assistiu a aula sobre strings, tá? Então ele vai retirar
o caractere que está no final, né, da string, e ao executar o print, você vai ter o resultado correto aqui. Os from's, né, seguidos um após o outro, sem ter linha em branco entre eles. Tá? Bom, eu também posso usar outra dica, né, usar o continue, tá? Mas em que situação? Eu posso usar o continue para pular uma certa iteração, ou seja, ele vai atribuir a variável de iteração, né, normalmente, mas em determinada condição eu não quero imprimir a linha, certo? Então, ao invés de fazer o teste do print e botar aqui dentro, eu poderia usar o continue para ignorar uma certa linha. Então, vamos supor que a linha é em branco, eu não vou fazer nada, certo? Então, tem situações em que você gostaria de imprimir todas as linhas, exceto alguma que satisfaz uma certa condição, tá? E aí o continue pode ser útil nessas situações, né, que eu já mencionei. Do mesmo jeito, a gente pode usar o in, né, que é, quem assistiu a aula de strings lá vai lembrar disso daí, para testar assim, um certo trecho, se uma string, uma substring pertence a uma certa linha lá do arquivo. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou procurando saber se a linha, se dentro da linha existe um arroba uct.ac.za. Tá? Então, essa string aqui, se ela estiver contida em uma linha, tá? Se ela não estiver contida, então está negando, ele vai executar o continue. Portanto, ele só vai executar o print, tá? E aí poderia ter outras coisas a mais, tá? Caso a linha contenha isso daqui, porque se não contiver, ele vai executar o continue e vai pegar a próxima linha sem fazer nada, tá? Então o resultado seria, né, parte do resultado seria esse daqui, tá? Então está destacado aqui, né, o trecho que contém, né, o domínio, certo? E dá uma parte do resultado do programa. E finalmente aí a gente mostra como gravar um arquivo, tá? Bem fácil, tá? A diferença é que você vai abrir com W, você vai informar o W. Nessa situação aqui eu não informei o R, por quê? Porque ele subentende que se você tá chamando o open sem nada, é porque você quer ler. Se você quer escrever, já é uma situação um pouco mais anormal, mais diferente, assim. Então, você é obrigado a passar o parâmetro para dizer que é escrita, mas não é obrigado a passar o parâmetro quando é leitura. Então, arc e arc2 são dois arquivos, sendo que um vai ser aberto para leitura e o outro é onde eu vou escrever. Qual é a ideia? Que eu transfira, que eu copie para esse arc2 apenas as linhas que contém o domínio, né, arroba uct.ac.za, tá? Então, se a linha não contiver, ele vai executar o continue e não vai gravar nada no arquivo. Portanto, ele executa o for, vai lendo linha por linha do mbox short. Quando ele encontrar uma linha que contém isso daqui, ele vai conseguir passar e vai executar o write. Então, qual é o comando? Do mesmo jeito que vocês têm o print, que você passa uma string, você tem o write, certo? Esse write recebe uma string como parâmetro e ele vai escrever para você no arquivo, certo? Lembrando que o write, ele não bota um /n no final, como o print faz. Então, se você quiser colocar quebra de linha no seu arquivo, você vai ter que incluir o /n manualmente, certo? Então, o write, né, por que eu vou incluir manualmente? Porque eu tirei aqui, ó. Se eu não tivesse tirado, a linha estaria lá, o /n estaria lá. Mas como eu tirei, então eu preciso incluir o /n para que o resultado não seja uma única linha, né, que é o resultado da concatenação de todas que contém, né, esse domínio aqui, certo? Pronto, então não é obrigatório assim, mas é recomendável, né, que quando você, principalmente arquivos de escrita, né, que quando você conclua as operações de gravação, né, não tenha mais nada para gravar, você fecha o arquivo, certo? Porque aí o arquivo já está, né, liberado para outras escritas e processamento. Então é recomendável que você use o close nessas situações, tá? No caso de abrir o arquivo, não tem muito problema, porque você abre para leitura, tá? Mas se você quiser deixar o seu programa bem feito, recomendo que vocês usem o close também, tá? Então o close é diferentemente do open, ele é um método do handle, ok? É isso aí, pessoal. Eu acho que para dar uma visão rápida aí sobre arquivos, né, assim, que vocês conseguem fazer muita coisa já com isso, né, processar arquivos texto, que vocês dominam o string já,
Então, se você consegue ler um arquivo texto e consegue gravar um arquivo texto, você consegue fazer muita coisa mesmo, certo? Mas a gente vai mostrar em outros vídeos aí como processar, como fazer algumas aplicações mais interessantes que utilizam arquivos, tá? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.